Para a composição da nossa mesa de encerramento, para o pronunciamento final, convidamos a compor a nossa mesa Sua Excelência, o Prefeito Municipal de Sorocaba, Dr. José Crespo. Convidamos também para integrar a nossa mesa Sua Excelência, o Deputado Federal, Dr. Vitor Lippe. É com muita honra que recebemos a excelentíssima deputada estadual, doutora Maria Lúcia Amari. Pedimos também a presença do presidente do Conselho Superior da Fundação Ubaldino do Amaral, senhor Laelso Rodrigues. E para integrar a nossa mesa para o seu pronunciamento final, convidamos Sua Excelência, o presidente do Supremo Tribunal Federal do biênio 2014-2016, ministro Ricardo Lewandowski. Antes de darmos início à nossa última etapa, pediria a presença de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, à frente da nossa mesa de honra, para receber do Poder Legislativo Municipal, das mãos do Dr. Hudson Pessini, uma homenagem da Câmara de Sorocaba. Por favor, Excelência. Boa noite a todos. Queria agradecer, em primeiro lugar, ao ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal. Queria agradecer também a presença do presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desembargador Paulo Dimas Belles. Agradecer também ao prefeito José Caldini Crespo, ao deputado federal, senhor Vitor Lippe, à deputada estadual Maria Lúcia Amari, segunda vice-presidente da Assembleia Legislativa, e na pessoa do Dr. Jaime, eu agradeço e cumprimento todos os magistrados aqui presentes e a todos os estudantes aqui presentes e das demais senhoras e senhores. É com muita honra que eu hoje represento aqui a Câmara Municipal de Sorocaba e, na pessoa do meu presidente Rodrigo Manga, como terceiro vice-presidente da Casa, nós votamos lá uma homenagem, um diploma de visitante ilustre. Então, eu vou ler a homenagem. Diploma de visitante ilustre. A mesa da Câmara Municipal de Sorocaba, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o inciso 15 do artigo 20, Resolução 322, de 18 de setembro de 2007, confere o diploma de visitante ilustre proposto pelo vereador Rodrigo Manga ao excelentíssimo senhor ministro Henrique Ricardo Lewandowski, ministro do Superior Tribunal Federal, que visita a nossa cidade no evento do 3º Congresso Interinstitucional de Magistrados do Estado de São Paulo, nesta data. Sorocaba, 24 de março de 2017. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Já boa noite. Então, boa noite a todos presentes. Queria dizer inicialmente que eu me sinto extremamente honrado por participar deste 3º Congresso Interinstitucional dos Magistrados de São Paulo. Já participei no ano passado, com muito prazer e muita honra e muito proveito. Foi uma discussão aberta, franca, um momento em que pude, de certa maneira, prestar contas da minha gestão à frente do Supremo Tribunal Federal e à frente do Conselho Nacional da Magistratura, entrando numa série de detalhes da administração do Poder Judiciário brasileiro. Hoje eu pretendo fazer uma locução um pouco mais genérica, porque
todos os participantes já entraram nos detalhes das respectivas atividades, de forma muito profícua. Mas, antes de iniciar as minhas palavras, eu queria saudar, como é de praxe, as autoridades presentes, e quero começar, se me permitem, com dois colegas e amigos fraternos, Paulo Moura, ministro do STJ, sua esposa Olívia, moram muito próximos do meu coração. O outro Paulo, Paulo Dimas, também muito querido, amigo, colega de longa data, presidente deste possante, importante tribunal, do Tribunal do Estado de São Paulo. Quero cumprimentar aqui, representando a presidência do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, também uma grande amiga, desembargadora Marli Marques Ferreira, companheira de vários congressos nacionais e internacionais. Cumprimentar o presidente do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, o juiz Silvio Hiroshi Oyama. Eu tive o prazer de ver esse tribunal adotar a ISO 9001, padrão de qualidade, que eu havia adotado em meu gabinete. Fui lá, visitei, verifiquei como funciona, e os resultados foram excepcionais. Cumprimentar o desembargador Wilson Fernandes, que é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que nos trouxe números impressionantes, seus problemas. Da mesma forma, o desembargador Fernando da Silva Borges, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região de Campinas, um tribunal que prima por sua eficiência, eficácia, em uma belíssima prestação aos seus jurisdicionados. Esqueci aqui o Bruno Ronchetti também, um grande companheiro do CNJ e que presta relevantes serviços para a magistratura. Cumprimentar o prefeito municipal, José Crespo, que é o nosso anfitrião da tarde de hoje, o deputado federal Vitor Lippe, a deputada estadual Maria Lúcia Amari, não é? Tem um acento circunflexo no A. Presidente do Conselho da Fundação, o Baldino Amaral, Laelso Rodrigues, e agradecer especialmente ao terceiro vice-presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, vereador Hudson Passini, pela homenagem que me presta de visitante ilustre. Gostaria de estender esta homenagem a todos os colegas aqui presentes, que são também visitantes mais do que ilustres, porque, na verdade, com o seu trabalho cotidiano, engrandecem esse nosso Brasil continental e contribuem decisivamente, digo sempre isto, esses 16 mil e poucos juízes, como foi citado aqui, para a paz social, para a manutenção da paz social no Brasil. Esta minha fala final, e todas as falas finais são sempre complexas e complicadas, porque já é um final de um congresso, véspera de uma confraternização. Então, nós temos sempre que buscar algo um pouco mais ameno para falar, ou algo mais genérico, porque a expectativa é que não entremos em detalhes. Eu pensei em tratar aqui hoje um tema complexo, que seria o prazo recursal dos embargos de declaração nos agravos de instrumento. Acho que seria um pouco pesado, sobretudo em face do novo CPC. Mas, brincadeiras à parte, eu verifiquei que todos palestrantes, pelo menos aqueles que eu assisti, e também as notícias que eu tive sobre aqueles que se pronunciaram, entraram em detalhes sobre as suas tarefas no Poder Judiciário, as suas dificuldades, as complexidades que enfrentam no dia a dia. São temas extraordinariamente importantes, válidos, dizem respeito, inclusive, com a própria sobrevivência do Poder Judiciário num momento de crise. Eu queria voltar a um tema que me é muito caro, e eu tangenciei esse tema quando fui homenageado agora recentemente para gáudio meu, orgulho meu, pelo Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça, lá no
TJ de São Paulo, que é o tema de uma visão mais ampla, mais englobante, mais totalizante, que a magistratura precisa ter dos seus problemas, que estão inseridos nos problemas nacionais e também estão dentro de um quadro mais amplo, que é a crise internacional. Quer dizer, eu penso, com todo respeito, tenho insistido nisso muito, desde os tempos da minha vida associativa, como presidente e chefe do Poder Judiciário Nacional, que nós precisamos sair um pouco desta visão de varejo e termos uma visão mais de atacado, uma visão macro. Nós temos que começar a discutir política, porque o Poder Judiciário é um poder de Estado. É um poder de Estado. Claro que não vamos debater política partidária, nós temos que discutir, debater, conversar sobre os destinos do país. O Poder Judiciário não pode ser caudatário das ações dos demais poderes, não pode andar a reboque do Executivo e do Legislativo, mas tem que ser protagonista do processo político, tem que ser agente transformador da realidade política brasileira, ou pelo menos um dos agentes, e para isso, evidentemente, temos que, muitas vezes, sem esquecer os problemas nossos do dia a dia, transcendê-los e buscar uma visão um pouco mais ampla. Que vivemos numa crise, uma crise profunda no Brasil, ninguém duvida. Uma crise política, uma crise econômica, uma crise social, uma crise de lideranças, talvez até uma crise moral generalizada. Há um esgarçamento, como foi dito aqui, do tecido social próximo de um rompimento. Mas é preciso também reconhecer que este não é um problema exclusivamente nosso do Brasil. É também um problema brasileiro, mas é um problema que atinge o mundo como um todo. Não podemos olhar só para o nosso umbigo, não podemos só bradar meia culpa, meia máxima culpa, como se faz, enfim, em algumas cerimônias religiosas, mas é preciso reconhecer que nós estamos inseridos dentro de um quadro mais amplo. E eu queria me permitir, sem grandes arroubos acadêmicos, e aproveito, falando em acadêmicos, cumprimentar os estudantes que aqui nos brindam com sua presença. É sempre bom ter estudantes, além dos queridos colegas juízes que aqui estão, eventualmente advogados, membros do Ministério Público, servidores, policiais, jornalistas. É preciso, então, talvez, fazer um raciocínio um pouco mais acadêmico do que está acontecendo no mundo. Eu acho que há 3 grandes acontecimentos sobre os quais nós precisamos refletir, e eu não quero também me aprofundar muito nisto, porque não é uma palestra, são apenas algumas palavras finais. E esses 3 acontecimentos, esses 3 fenômenos, são os seguintes. Primeiramente, o fenômeno, ou fato, a constatação de que nós estamos vivendo num momento que alguns estudiosos, analistas, historiadores falam ou chamam de pós-modernidade. O segundo fenômeno, o processo, é o processo de globalização. E um terceiro processo, ou fato, ou fenômeno mais recente, é o processo de desglobalização. Isto causa, esses 3 fenômenos conjugados, causam uma perturbação no cenário mundial que nos atinge a
todos com um fortíssimo impacto e, evidentemente, a nossa instituição, que é o Poder Judiciário. O que significa pós-modernidade? Nós nos deparamos com essa expressão a todo momento, nos jornais, revistas, livros, conversas, seminários, e essa expressão pós-modernidade é uma expressão que não tem uma definição ainda muito clara. É um conceito um tanto quanto vago, mas significa, basicamente, que nós superamos a era moderna. A era moderna. Historiadores, como todos nós sabemos, dividem a história do mundo, história da civilização, em várias etapas, não é? Em vários momentos, várias fases. A antiguidade, a era antiga, depois a era medieval, depois a era moderna, a era contemporânea. E a era moderna, o ingresso do homem na modernidade, deu-se por volta do século XVIII, com o iluminismo. Isto, de certa maneira, perdura essa era moderna até o final da Segunda Guerra Mundial, no século passado, em 1945, mais ou menos, na década de 50. Era uma época em que o homem desenvolveu uma visão abrangente, uma visão sistêmica, metodológica, holística do cosmo e da sociedade. Tinha uma cosmovisão ampla, buscava explicações englobantes. Aí nós tivemos os grandes nomes da ciência, das ciências humanas, das ciências exatas. Nós tivemos, por exemplo, um Marx, pensando na história, na sociedade, na economia. Nós tivemos um Freud, pensando nos fenômenos psicológicos, um Darwin, na evolução das espécies, um Einstein, pensando no universo, com a sua teoria da relatividade, um Durkheim, na sociologia, no começo do século passado, introduzindo uma visão científica para o estudo da sociedade, e tantos outros. Talvez pudéssemos falar de John Maynard Keynes, também, que tem uma visão mais abrangente da economia. Mas, depois da Segunda Guerra Mundial, houve um impacto tremendo em função dos acontecimentos terríveis que aconteceram no período, genocídios, mortandades. Acabei de ver na televisão, na hora do almoço, um programa muito interessante na Globo, em que se entrevistava uma mulher inteligentíssima, a vice-presidente ou vice-secretária-geral da NATO, da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mostrando como a bomba de Hiroshima e Nagasaki revolucionou o modo de se ver o mundo e, pela primeira vez, se percebeu que o planeta poderia estar em perigo. Isto criou um choque muito grande. O mundo entrou na pós-modernidade. Pós-modernidade que se caracteriza basicamente por um mal-estar permanente, difuso, uma malaise generalizada, como diziam os franceses, sem causa específica. Grande parte da humanidade sofre de fobias, neuroses, ansiedades, precisa tomar calmantes, estimulantes, antidepressivos, etc. E esta visão mais sistêmica, mais abrangente, mais holística do mundo, da sociedade, das coisas, ela acaba numa visão fragmentada, numa visão particularizada. Os seres humanos hoje não têm mais aquelas grandes explicações para as coisas. Interessante isso, mesmo no campo do direito. No campo do direito, os grandes sistemas jurídicos, hoje, de certa maneira, desapareceram, não se fala mais disso. O sistema romano-germânico, o sistema romanístico, né?
a common law. Hoje há, inclusive, uma confusão entre esses dois sistemas. Os grandes modelos político-ideológicos também estão desaparecendo. Essas explicações mais amplas deixaram de existir, mesmo as religiões que tinham uma explicação para o presente e futuro e para o além, também perderam um pouco de seu prestígio, tendo em vista exatamente esse desamparo que ataca as pessoas a partir deste momento histórico que foi a Segunda Guerra Mundial, em que nós entramos na pós-modernidade. Então, isso explica um pouco, se me permite, os colegas magistrados, os estudantes, os políticos, isso explica um pouquinho esta visão muito particularizada, muito localizada, muito pontual que se tem das coisas, que o judiciário tem de seus problemas, que os políticos têm de suas circunstâncias, que os estudantes têm de suas atividades. Então, nós perdemos aquela visão mais ampla e que talvez seja necessário recuperar. Esse é um fato. A pós-modernidade, ela destruiu mitos e, num certo sentido, ela introduziu modismos fugazes. Ela destruiu aquele vínculo que as pessoas tinham com as comunidades tradicionais, com as comunidades afetivas, territoriais, étnicas, nacionais, e hoje as pessoas, vejo tantos jovens aqui, estão ligados a grupos do Facebook, do Instagram, grupos efêmeros que se montam e desmontam ao sabor, enfim, dos apetites momentâneos. São modismos que passam e nós não temos mais raízes, não temos vínculos. Este é um fenômeno importante e me permitir trazer isto à baila num congresso tão assim importante e voltado para temas específicos da magistratura, mas é preciso exatamente constatar isto. Nós, dentro da pós-modernidade, perdemos um pouco o referencial. Então, eu acho que a magistratura precisa, talvez, buscar novamente um referencial superando essa visão pós-moderna. Este é um aspecto. O segundo aspecto é o aspecto que nós vivemos no mundo globalizado, um processo de globalização. Não é algo novo, como muita gente quer dizer, muita gente pensa, porque a globalização começa quando o Homo sapiens desce das árvores e passa a explorar o seu entorno, o seu habitat, e vai iniciando as primeiras migrações. Esse é o começo, talvez, da globalização. O homem se espalha para os 4 cantos do mundo. Depois nós temos a expansão do cristianismo, do islamismo, do Império Romano, nós temos as grandes navegações, nós temos o imperialismo do século XIX, sobretudo da Inglaterra, depois nós temos a Pax Britânica, a Pax Americana, mas, na verdade, a globalização se intensificou muito a partir do final da Guerra Fria, que começa formalmente com a queda do Muro de Berlim, em 1989, em que o mundo, de certa maneira, fica sem fronteiras políticas, ou essas fronteiras se atenuam muito, as ideologias, de certa maneira, se enfraquecem. Autores falavam no fim da ideologia. Francis Fukuyama falou em fim da história, porque teria acabado a luta de classes, o conflito entre as grandes potências, etc. Mas a globalização, na verdade, ela é um fenômeno econômico, fundamentalmente. É claro que ela também tem outras causas. A globalização surge da necessidade de se resolver problemas comuns da humanidade, como a explosão demográfica, a corrida armamentista, as guerras regionais, as endemias que circulam hoje no mundo todo, não são localizadas,
a agressão sistemática aos direitos fundamentais, problemas ambientais, o combate ao aquecimento global, tudo isso é globalização, o aquecimento planetário, tudo isso enseja a globalização, essa necessidade de resolver esses problemas globalmente. Nós temos também uma padronização tecnológica e cultural, sobretudo em função da internet. Nós temos hoje cerca de 3 bilhões e 200 milhões de pessoas ligadas na rede mundial de computadores. Então, uma padronização do modo de sentir, do modo de se expressar, do modo de vestir. Nós temos Hollywood e as grandes gravadoras internacionais que nos impõem padrões estéticos. Nós temos a mídia internacional replicada pela mídia nacional que seleciona as notícias que nós vamos introjetar, censura outras. Portanto, às vezes eu imagino que, nesse aspecto, nós estamos dentro de um grande Matrix. Quem lembra desse filme, o Matrix, não é? Um grande programa de computador. Quer dizer, nós somos, de certa maneira, pilotados por fora. Mas a verdade é que esse processo de globalização é um processo fundamentalmente econômico, em que se cria o mercado mundial, dominado com a descentralização da produção, ao sabor das empresas transnacionais. O Estado que surgiu, o Estado centralizado, o Estado nacional que surgiu por volta do século XVI da nossa era, ele ficou profundamente enfraquecido, sobretudo no aspecto da soberania, mais especificamente a soberania econômica. Hoje, as grandes decisões, o que produzir, quanto produzir, onde produzir, para quem produzir, através dos instrumentos econômico-financeiros que o Estado dispunha até recentemente, hoje o Estado não tem nenhum controle sobre essas variáveis. Com os mercados totalmente abertos, sobretudo os mercados financeiros, nós temos o fenômeno do hot money, que fez com que o mundo virasse uma espécie de um cassino global. É um dinheiro sem qualquer compromisso com as atividades produtivas, que ingressa nos países, aplica em papéis especulativos, daí porque uma das explicações do fato de termos uma das maiores taxas de juros imposta pelo Banco Central, a taxa Selic do mundo, 14 e poucos por cento até recentemente, hoje 12,5%, que é um absurdo. Esse capital também que ingressa nos países e sai ao menor sinal de crise econômica, instabilidade política, e também, de forma sorrateira e oportunista, ele se apropria de ativos desvalorizados pelo próprio processo de globalização, que está acontecendo no Brasil, claramente. O dinheiro entra, sai, aplica na Bolsa, compra ativos desvalorizados, não é? E assim a crise vai se multiplicando. Mas uma das crises mais impactantes, e esse processo de globalização traz crises econômicas cíclicas. Alguns dizem que isso é íncito ao próprio sistema capitalista, mas a última delas foi a crise de 2008, do subprime americano, com a supervalorização das hipotecas, que criou uma bolha financeira, e esta arrebentou, levou de roldão o sistema bancário americano, quebrou o grande banco, o famoso banco Lehman Brothers. Isso claramente afetou o Brasil. Afetou o Brasil. O Brasil não era uma ilha. Então, muitos atribuem a crise econômica A, B ou C, a erros X, Y, Z, mas é possível que tenham havido esses erros. E acho até que possivelmente existiram, mas, na verdade, nós fomos colhidos em cheio por este problema. Para debelá-lo, muitos países, seguindo uma receita entabulada em Washington, o famoso conceito de Washington, começaram a aplicar políticas recessivas, que acabam
introduzindo o Estado mínimo, corte de benefícios sociais, flexibilização dos direitos de trabalho, cortes orçamentários drásticos, num ciclo vicioso, gerando sempre mais desemprego, mais recessão, e, de certa maneira, esse quadro que se repete em vários países, não só no Brasil, é algo sobre o que temos que meditar, a meu ver, com uma certa profundidade. Não quero elaborar mais sobre isso, apenas uns flashes para a nossa reflexão. Terceiro fenômeno, que é um fenômeno novo, pouco conhecido ainda, eu estive em Portugal recentemente, falando com alguns pensadores na Universidade de Coimbra, dentre eles o professor Joaquim Gomes Canotilho, organizando um próximo seminário que fazemos assim, de forma reiterada e repetida em Coimbra, e íamos escolher o tema sugerido pelos professores, e que é algo que, na Europa, é um tema bastante, digamos assim, conspícuo, debatido, é o tema da desglobalização. Nós pouco falamos sobre isso. Nós falamos em globalização, processo de globalização, com seus problemas sérios, né? Inclusive problemas não só econômicos, mas problemas ambientais, etc. Mas a desglobalização, o que é? A desglobalização é justamente um fenômeno novo, que é uma retração nas trocas comerciais internacionais, já registrada estatisticamente em 2016, uma introjeção de certos países importantes, do ponto de vista econômico, como a China, que teve uma política agressiva, do ponto de vista do comércio internacional, ela paralisou este processo de abertura para fora, privilegiou os investimentos internos, o consumo também dos chineses. Os países se fecham, de certa maneira, em redomas, e esse processo de globalização, que eu não tenho muita certeza se ele pode ser estancado, de certa maneira, sofreu ou vem sofrendo uma paralisação, e fala-se em desglobalização. Na verdade, há um realinhamento geopolítico no mundo todo, fortalecimento da Rússia, com a crise da Ucrânia. Nós estamos vendo também uma política um pouco mais agressiva do ponto de vista armamentista da China. Nós estamos vendo conflitos insolúveis no Oriente Médio, em certos pontos da África. Nós estamos vendo uma crise migratória muito grande. Então, os países estão nesse processo de desglobalização se fechando. No mundo todo, nós verificamos o surgimento de políticos de extrema-direita, neofascistas, políticos ou regimes que alguns chamam de populismo autoritário. Se caracteriza por um isolacionismo, por um belicismo, pela xenofobia, pela homofobia, pela exclusão social, pelo aprofundamento das desigualdades. O Brexit na Inglaterra é um exemplo claro disso. Ela sai da União Europeia, dessa visão mais generosa de integração mundial. A eleição do Trump, que foi precedida também por um discurso nacionalista, um discurso armamentista, um discurso também de exclusão, acaba contaminando o processo político em outros países. Estamos vendo que está havendo uma ascensão da extrema-direita em vários países europeus, na França, na Itália, na Alemanha. Angela Merkel talvez tenha dificuldades de ser reeleita. Na Holanda, surpreendentemente, um político de extrema-direita, muito cotado, perdeu para um político moderado, mas, de qualquer maneira, nós estamos vivendo
um mundo extremamente complexo, um mundo que já vivia um processo de recessão, tendo em conta a perda de soberania do Estado Nacional, tendo em conta as crises cíclicas do sistema, e agora nós estamos nesse outro estágio, que é o estágio da desglobalização. Por que eu estou dizendo tudo isso? Estou dizendo isso porque eu penso, com toda sinceridade, meu querido Paulo Moura, Paulo Dimas, Marli e outros colegas aqui presentes, eu tenho a convicção de que nós, não apenas magistrados, mas os brasileiros, de modo geral, precisam refletir sobre um quadro mais amplo. Nós estamos na beira de uma convulsão social. Nós não tivemos clareza para onde queremos ir, por onde estamos caminhando, onde vamos chegar. Realmente, nós não temos nenhuma solução à vista. É preciso, a meu ver, em todas as camadas da sociedade, mas inclusive o judiciário, abrirmos a discussão política. O Poder Judiciário é um poder, insisto, tem que ser protagonista de sua história, nós temos que ter um planejamento estratégico, nós temos que ter em vista o futuro do judiciário. Qual é o futuro que temos em vista? Qual é o judiciário que queremos ser? Muito importante nós discutirmos nesse tipo de congresso essas questões que nos afetam no dia a dia. Mas esta é uma visão importante, mas nós precisamos ter, além do plano A, um plano B, um plano C, temos que ter, digo sempre, o planejamento estratégico. É preciso que nós façamos parte dessa discussão importante que se trava no país hoje. O que nós pensamos do sistema político, o que nós pensamos do sistema eleitoral, o que nós pensamos da própria estruturação da magistratura, como é que devem ser indicados os membros dos tribunais superiores, temos que enfrentar talvez o problema do mandato, o problema da participação política dos juízes, que hoje estão excluídos completamente. Nós temos que pensar, talvez, no próprio Conselho Nacional de Justiça, em sua utilidade, na sua manutenção, na sua transformação. Enfim, nós temos que ter um projeto para o país, tendo em vista a crise mundial, que se delineia com muita clareza, e nós temos que ter um projeto para o Poder Judiciário. Eram essas palavras que eu queria endereçar a este seleto auditório, pedindo escusas por talvez ter saído um pouco do tom e do espírito mesmo que norteou esse importantíssimo congresso interinstitucional que é dedicado e corretamente dedicado à discussão dos problemas comuns e tentar unificar a magistratura. Esta foi sempre a minha grande bandeira, e o projeto do novo Estatuto da Magistratura, que nós deixamos pronto para ser votado no Supremo Tribunal Federal, tem exatamente esta visão, esta concepção, procura ser um projeto de futuro e procura unificar a magistratura. Então, pedindo escusas mais uma vez pelo tom que eu imprimi à minha fala, eu me despeço de todos, pelo menos formalmente, agradeço o convite que me foi formulado, espero poder participar, quem sabe já com tema um pouco mais específico, do 4º Congresso, que certamente se realizará nessa maravilhosa cidade. Muito obrigado.
Teremos agora as palavras de Sua Excelência, o prefeito municipal de Sorocaba, Dr. José Crespo. Nós, o povo de Sorocaba, que neste momento eu represento, nos sentimos jubilosos, orgulhosos mesmo, de termos sediado nesta data memorável este terceiro congresso, reunindo a elite, que etimologicamente não são necessariamente os mais abastados, mas sim os melhores, os que representam o poder judiciário do nosso país. País em que nascemos ou abraçamos e que ainda acreditamos nele. Mas temos exatamente, nas palavras do ministro, que nos darmos as mãos, fazemos tudo o que possamos em prol do nosso país. Rememorando as frases do ex-presidente americano, pensar muito mais no que podemos fazer pelo coletivo do que meramente esperarmos benesses que venham de cima. Agradeço mesmo a presença de todos. Eu quero homenageá-los em duas pessoas, naturalmente na do ministro Ricardo Lewandowski, que, como mencionei a ele logo à chegada, antes de se tornar ministro, marcar com a sua experiência, o seu currículo, a sua idoneidade, a história do Poder Judiciário, ainda mais no Supremo Tribunal Federal. Já ouvia falar muito bem dele, através de uma outra liderança muito importante que marcou a nossa cidade e região, que foi do Antônio Múchilo, um amigo comum que eu também tive. E, além do ministro, gostaria, em nome de todos, também de registrar e agradecer a figura de um dos organizadores deste congresso, amigo de juventude, que depois fez carreira, que é o juiz Dr. Ronaldo Ciandella. Em nome dele, quero também agradecer todos aqueles que se esforçaram, não só pelo brilhantismo que nós tivemos hoje, testemunhamos hoje, mas também pelo orgulho de sê-lo em Sorocaba. E para finalizar essas palavras, em homenagem a todos, quero registrar que há poucos minutos nós demos ao doutor Hiroshi Oyama aquilo que ele pediu com tanta nostalgia. Não encontramos tudo, mas ele mencionou de velhos tempos aqui da nossa cidade, que ele lembrava-se da costela do japonês. E eu lhe disse que aquilo marcou tanto o início, que se multiplicou através da própria família em vários restaurantes costela, mas que fazem almoços. Nós vamos procurar agora trazer até o japonês com a costela para entregar ao senhor, mas estava fechado. De qualquer forma, o senhor mencionou também que se lembrava com carinho de outro ponto de registro na nossa querida Sorocaba, que são as coxinhas de pernil. Portanto, já está em suas mãos para o senhor voltar em uma quantidade para todos os que estiveram no privilégio da sua companhia. Então, leve as coxinhas de pernil, pelo menos, da lembrança desse nosso encontro. Muito obrigado a todos, que Deus nos prodigalize em todas as nossas ações individuais. Para o encerramento das nossas atividades, pedimos a presença nessa tribuna do excelentíssimo presidente da JuFesp, juiz Fernando Marcelo Mendes. Eu queria aqui, em nome das associações que organizaram esse evento, o ministro Lewandowski, que pela segunda vez nos honra com a presença, e eu queria aqui também destacar um detalhe que acho que é importante a gente ressaltar, que até o doutor Silvio já me perguntou, por que esse evento é feito em Sorocaba, O evento tem uma dimensão política muito importante, e por que ele é feito aqui? E eu vou só explicar isso, porque isso, ministro Lewandowski, ele vem ao encontro do que o senhor falou, da necessidade da união da magistratura. Essa ideia do evento de Sorocaba, na verdade, se deve a 3 colegas, juízes aqui da cidade de Sorocaba, o juiz federal, que é o doutor Otávio Porte, que está aqui, o juiz estadual, doutor Hugo Maranzano, e o doutor Ciandella, que é o juiz do trabalho, que o prefeito Crespo já mencionou. Aí, na 2011, 2012, os 3 magistrados tiveram essa preocupação, A gente vive aqui na cidade, mas acaba não se unindo, não conversando, porque os problemas são comuns. Poderíamos pensar em fazer algum tipo de atividade, trazendo as associações, Isso foi feito inicialmente em 2013, foi conseguido já a participação dos tribunais, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho. Fizemos um evento menor de tamanho, de participação, mas que já foi um evento muito importante. Em 2015, o senhor, como presidente do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a ideia de repetir a experiência, fazendo o 2º congresso, E para dar exatamente essa dimensão política, a importância dessa união,
nada mais poderia simbolizar isso do que o convite que a gente fez a Vossa Excelência, né? O senhor como presidente do Supremo Tribunal Federal à época, e alguém que sempre apoiou a união da magistratura e muito também o trabalho associativo, né? Então, a importância do trabalho associativo, e nós, né, tivemos a ousadia de levar esse convite a Vossa Excelência, o senhor aceitou prontamente, conseguimos fazer o segundo congresso em 2015, e a experiência agora foi repetida, e a gente percebe isso pelos comentários, pelas conversas que nós podemos ter ao longo do dia, o sucesso que isso trouxe, né? A importância que esse evento ganhou dentro desse cenário. E, principalmente, assim, até o tom um pouco premonitório, né? A necessidade que a magistratura se una, que as associações trabalhem juntos, exatamente para quê? Para fortalecer a magistratura. A tônica dos discursos do dia foi nesse sentido. O ministro Toffolo, de manhã, fez essa leitura, né? O que se espera do Poder Judiciário e qual a legitimidade que a sociedade vai emprestar ao Poder Judiciário na medida que ele assuma posições que hoje estão sendo demandadas, né? E o senhor hoje encerra também com essa pergunta, que para nós pode até ser o mote do quarto congresso, que a gente pretende fazer, né? A ideia é fazer um congresso bianual, talvez em 2019, mas com essa tônica que o senhor trouxe no seu encerramento, né? Que magistratura que nós queremos? Então, essa é a ideia é que as associações possam trabalhar. Assim, eu fico muito feliz da gente ter hoje a presença de Vossa Excelência, mas como todos os presidentes do tribunal, que não só apoiam, como reconhecem a importância do trabalho associativo. E as associações, como o presidente Paulo Dimas falou, elas servem como um braço político da magistratura. Então, hoje eu estou na presidência da JUFESP, né? Esse cargo outros colegas assumirão, como já assumiram no passado, mas é importante que a gente possa aqui, juntos, construir uma magistratura unida, forte, exatamente por quê? Para que a gente possa ter um projeto, não só de magistratura, mas um projeto de país. É isso. Muito obrigado.